Bom dia, igreja. Feliz sábado. É uma alegria imensa estar aqui com os irmãos nesta manhã de sábado e estamos chegando ao final dessa grande jornada. Eu acredito que foi no Brasil a gente diz um intensivão, né? Um curso intensivo que passamos essa semana, esses 10 dias, aprendendo sobre o Espírito Santo e a importância dele para o tempo do fim. Ontem nós chegamos a estudar sobre o derramamento do Espírito Santo no contexto da chuva temporã e da chuva serôdia. Estudamos ali como Deus anseia fazer isso para os seus filhos, porque estamos vivendo verdadeiramente nos últimos dias. Apocalipse 18, Apocalipse 14, na verdade, as 13 mensagens angélicas, Apocalipse 18, nunca teve mais real em nossa história do que qualquer outra história. Está claro para nós vermos que nós somos a última geração que esse mundo está para ver. E pela glória de Cristo, verdadeiramente veremos Ele vir nas nuvens dos céus. Se você crê, isso pode acontecer. Nessa manhã, nós estaremos focando o nosso último estudo no livro de Mateus, capítulo 25. O Espírito Santo e a vida eterna. Jesus, ele ilustra a sua obra nas nossas vidas por coisas simples, como nós vimos aqui, por coisas da natureza, e também por ocasiões e eventos, para que fique claro para eu e você como ele almeja tanto salvar as nossas vidas. Ele usa linguagem simples para ensinar coisas profundas. E se nós não dermos atenção para as coisas simples da vida, estaremos perdendo grandes lições. No livro de Mateus, no capítulo 25, nos primeiros versos, nós temos ali a parábola das 10 virgens. E nós vamos tomar tempo para estudar ela junto nesta manhã. Abra suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 25. E começando no verso 1, a palavra de Deus vai nos dizer. E antes de continuarmos a leitura, eu gostaria de mais uma vez pedir a Deus a sua presença. Vamos invocar em oração, porque é o Espírito Santo que nos guia e nos instrui na tua palavra. Curva sua fronte comigo. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui encontra a sua igreja nesta manhã de sábado, um sábado tão deleitoso, aonde o sol raia lá fora, mas que o Cristo Jesus, a estrela da manhã, o sol da justiça, possa raiar em nossos corações. Ao abrirmos a tua palavra nesta manhã, Pai, que o teu Espírito, que o Senhor prometeu que enviaria para ser o Consolador, venha nos guiar pela tua palavra. E que possamos aqui, nesta manhã, receber as gotas da chuva que o Senhor tanto almeja derramar. A chuva temporã. Para que seus filhos possam estar preparados para receber as torrentes celestiais da chuva serôdia. Pedimos essas bênçãos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Mateus 25, no verso 1, diz o seguinte: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo:
não seja caso que nos falte nós o vosso azeite, ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Uma parábola que nos ajuda a entender a volta de Cristo. E Cristo compara com um casamento. Nessa parábola existem algumas coisas, algumas frases que são pontos principais para nos ajudar a entender o que Deus quer nos ensinar com essa parábola. A parábola fala de um atraso do noivo, e tardando o esposo, adormeceram todas, tosquenejaram todas e adormeceram. O noivo atrasa, há um atraso do noivo. O que isso causa? O atraso do noivo gerou uma crise que ofereceu vantagens para as nécias e também para as prudentes. Para as nécias, ofereceu a oportunidade de perceberem a falta do azeite, as prudentes, a oportunidade de valorizar o azeite que possuíam. Mas também nessa parábola se fala sobre o sono. Quantos dormiram na parábola? Todas dormiram. O sono simboliza a fraqueza natural do ser humano, que mesmo desejando vigiar, pode sucumbir ao cansaço, precisando estar espiritualmente preparados, mantendo a fé viva, e o azeite simboliza o Espírito Santo, na medida que é sugerida por Paulo em Efésios 5:18. E nós vemos também que há a falta do azeite. Mas à meia-noite se ouviu um grito, um clamor, e o esposo saiu, e aí aonde 5 delas viram que não tinham azeite, e o azeite é o símbolo do Espírito Santo, e o noivo representa Jesus. E essa parábola nos ensina que devemos aguardar Jesus cheios do Espírito Santo, e essa é a única condição para encontrar com o noivo. A falta do azeite das virgens insensatas representa a falta da preparação contínua pessoal, que não pode ser suprida por empreendimentos, mas cada pessoa precisa cuidar da sua própria fé e relacionamento com Deus. O problema não é o sono, nem o atraso, mas sim é a espera da volta de Jesus sem ter o Espírito Santo. Essa parábola nos ensina como esperar a volta de Jesus. Ninguém pode estar preparado para a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. E essa é uma condição indispensável. Eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns símbolos que a parábola usa, que ao decorrer dessa semana nós estudamos e nós aprendemos o que o Espírito Santo está fazendo nesses últimos dias. Nós vimos que há um atraso, a história diz que o noivo atrasou, e isso trouxe uma crise. E é numa crise é onde o seu caráter ele é revelado. Nenhuma crise, o seu caráter não pode ser produzido. Se você não preparou para tal situação, numa crise, não adianta você achar que agora você vai ter tempo de se preparar para aquilo. Será tarde demais. Simplesmente você está revelando o que você preparou ao decorrer da sua vida. Muitas vezes já tomamos por essa experiência. Quando algo acontece de repente, você não está esperando, você tem ali o natural
surge. Hoje na escola sabatina nós estávamos comentando quando, num simples fato de você estar ao trânsito e alguém entrar na sua frente, cortar ou fazer algo que te incomoda, qual o natural? Qual o natural sair? Na crise, você vai ver, ou você vai agir como a tendência carnal, ou você vai pedir que o Espírito Santo tome posse de você e ore pela pessoa da sua frente. Mas a tendência é sempre fazer o ao contrário. Mas se você está preparado, pedindo a Deus para mudar o seu coração, você vai ver que essas pequenas ações vão começar a ser diferentes. No livro de Hebreus, capítulo 10, ao falar do atraso do noivo, essa parábola de Mateus 25, ela é muito interessante porque ela já foi cumprida nos nossos dias. Não exatamente nos nossos dias, mas há mais ou menos há 200 anos atrás. A parábola de Mateus 25, ela foi ilustrada a experiência do povo adventista entre os anos de 1840 a 1844. E eu e você, que moramos aqui na cidade de Danbury, temos um privilégio um pouco a mais do que certas pessoas. Nós não moramos muito distante de onde esse movimento começou. Eu acredito que alguns de vocês aqui já tiveram a oportunidade de visitar a casa de William Miller, e se não teve, eu acredito que seria uma grande oportunidade de ir lá. Conhecer a história da igreja, de onde esse povo surgiu. Porque a serva de Deus nos instrui que nós não devemos temer do futuro, a não ser se esquecermos como Deus tem lidado com seu povo no passado. Em Hebreus, capítulo 10, no verso 31, desculpa, 31 não. Hebreus 10, 35 começa dizendo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda em um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha fé não tem prazer nele. Mas, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse texto que Paulo está citando, que se nós perseverarmos, confiarmos em paciência, um dos frutos do Espírito, aquele que há de vir não tardará. Ele está citando de uma passagem que se encontra no livro de Abacuque. Vá lá comigo, Abacuque capítulo 2. Esse texto foi altamente entendido e compreendido pelos mileritas ao eles passarem pela crise da decepção. Ao noivo atrasar, eles entraram numa crise, mas existe uma promessa. Vá comigo no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 2. É daí que Paulo está citando esse texto, começando no verso 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falar a mim, e que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nela, mas o justo viverá pela fé. Nesse contexto, os mileritas compreenderam que houve uma tardança na volta de Cristo. E ele não era para vir em 1844, e ali aquela decepção, aquela crise, teve duas consequências. De um grupo de mais ou menos de 50 mil pessoas aqui nessa região, mais ou menos 50 mil pessoas acreditavam na volta de Cristo, que ele iria voltar em 22 de outubro de 1844. Mas ele não veio. Uma grande crise, uma grande decepção. Daquele grupo, se é dito
que mais ou menos 50 pessoas continuaram na fé, entendendo as verdades e prosseguiram e compreenderam que houve uma tardança. Se você é bom de matemática, eu peço que você faça um cálculo rápido aí, de 50 mil para 50, que porcentagem é essa? 1%. Numa crise, o caráter é revelado e não desenvolvido. A parábola fala que todas, neste momento, tinham o óleo. Elas levaram consigo um óleo numa lâmpada para esse evento. E aqui nós aprendemos que o óleo representa o Espírito Santo. Mas em Salmos, capítulo 105, um texto muito comum, muito conhecido, diz o seguinte, no Salmo 119, 105. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho. Todas as 10 virgens, elas tinham a luz da palavra de Deus em tuas mãos. Todas as 10 tinham o azeite na palavra. Mas qual a diferença? Qual a diferença das nécias para as loucas? 5 levaram o quê? O óleo a mais. Eu quero que você volte lá em Mateus 25 e perceba aonde esse óleo estava sendo levado a mais. Porque muitas vezes, ao estudarmos essa parábola, isso não é levado, não é comentado bastante. Mateus 25. No verso 4 diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. As 5 sábias decidiram levar azeite extras nas suas vasilhas. O óleo nós aprendemos que representa o Espírito Santo, e todas elas inicialmente tinham esse óleo. Mas 5 acharam que não tinham o suficiente. Nós aprendemos nessa semana que Deus ele tem buscado derramar a sua chuva em 2 formas, a chuva temporã e a chuva serôdia. E Ele derrama a sua chuva, vocês lembram como? Através do estudo da palavra de Deus. Deuteronômio, aqueles que estavam aqui viu que a palavra de Deus é comparada como derramar em chuva, derramar em doutrina. 5 dessas virgens, as 10, elas compreendiam as doutrinas da verdade de Deus. Elas compreendiam os livros de Daniel e Apocalipse. Elas tinham conhecimento do sábado. Elas sabiam dos eventos finais. Elas vinham na igreja todo sábado. Elas cantavam, participavam. Tinham engajamento nos seus ministérios. Todas as 10 faziam parte. Mas 5 delas, somente, a metade, tinha algo diferente. Elas queriam algo a mais daquela experiência de somente saber. Elas queriam o óleo aonde? Nas vasilhas. O que é o vaso que a gente estudou na semana? Deus diz que nós somos vasos de honra. Não foi por isso à toa que eu dei para vocês aqui, aqueles que vieram, um vasinho. E aquele vaso representa eu e você. Veja, aquelas virgens, as virgens sábias, elas queriam ter uma experiência a mais com Cristo na vida. O fato de vir na igreja e ter conhecimento intelectual da verdade não era o suficiente para elas. Elas queriam ter um conhecimento espiritual. E o selo de Deus é nos dito que ele será colocado na fronte daqueles que têm um conhecimento intelectual e uma vida espiritual com Deus. Será que temos nós buscado somente conhecer a Deus em doutrina e em palavra? Jesus disse que nós não temos que ser somente ouvintes, mas fazedores da palavra de Deus. E essa semana nós aprendemos que Deus almeja derramar o fruto do Espírito na nossa vida. E é somente essa diferença que faz você e eu resistir os últimos dias. As 5 virgens, as 10 virgens, a palavra de Deus diz que todas adormeceram. Todas adormeceram. E aí é a hora que faz a diferença. O sono das virgens sábias
e o sono das virgens mortas. O que o sono na palavra de Deus representa? O sono. A Bíblia compara o sono com o quê também? Com a morte. O sono na palavra de Deus é comparado com a morte. E aqui Deus quer mostrar que há dois tipos de mortes que eu e você podemos passar. Todas adormeceram, todas dormiram, todas estavam num estado de morte. Mas existem dois tipos de mortes que eu e você podemos experimentar. E essa é a diferença. No livro de Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, além delas terem o azeite extra, e isso deu a condição para que elas pudessem dormir. Veja que todas dormiram. Mas veja que interessante, no livro de Colossenses, capítulo 2, nós estamos estudando ele na lição. No capítulo 2, no verso 13. Colossenses capítulo 2, no verso 13, diz o seguinte: e quando vós estáveis mortos, aonde? Nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas. Estavam mortos nos pecados. Eu e você podemos estar mortos nos pecados. Mas também existe aqueles que estão mortos pro pecado. No livro de Colossenses, no mesmo livro, no capítulo 3, no verso 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo Jesus, buscais as coisas de cima, onde Cristo está, assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou você está morto nos pecados, ou você está morto pros pecados. E essa é a diferença do sono das virgens. 5 as sábias, as que estavam com azeite extras, elas estavam dormindo, elas estavam mortas pro pecado. Mas as 5 nécias, que achavam que tinha o suficiente, achavam que não precisava de mais nada, infelizmente elas estavam mortas com o sono nos pecados. Tem você buscado estar morto pro pecado? Porque se você não quiser estar morto pros pecados, você vai estar morto nos pecados. E a diferença é que Cristo quer libertar eu e você dos pecados. E como essas 5 sábias, elas viviam? No livro de Romanos, no capítulo 6, faz a diferença. Porque as 5 sábias, elas acreditaram nas promessas de Cristo. Elas não somente tinham a lâmpada, tinham o azeite na lâmpada, mas elas quiseram que aquele azeite descesse da cabeça, sobre a barba e sobre todo o corpo, como foi em Arão. Elas não queriam somente o azeite intelectualmente, mas elas queriam o azeite na experiência do coração. Em Romanos, capítulo 6, no verso 7, Romanos capítulo 6, no verso 7 diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Sim, nós podemos estar a parábola das 10 virgens representa a nossa condição hoje. O sono, todos nós iremos passar, que é a morte. E você pode escolher qual morte você quer passar. Quer você morrer para o pecado hoje? Ou quer você morrer no pecado? Com o que ele tem oferecido, nos seus prazeres da carne. No verso 11,
do mesmo capítulo, diz: assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A diferença das virgens é que 5 delas, ou uma parte delas, escolheu morrer para o pecado, para que Cristo viva em suas vidas. Como isso acontece? Como isso pode ser uma realidade? No livro de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Começando no verso 18. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 18. Vamos entender agora, buscar entender como nós podemos escolher fazer parte das virgens sábias. Ainda há tempo, irmãos. O noivo tardou. E isso não é um problema. É um ato de misericórdia. O atraso do noivo é um ato de misericórdia para que eu e você possamos ir e buscar o azeite extra. Em 1 Pedro, capítulo 2, começando no verso 18, vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos maus. E isso vem somente com o fruto do Espírito. Verso 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Por quê? Que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas fazendo bem, sois afligidos e sofreis? Isso é agradável a Deus. Verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado nem na sua boca, nem se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente. 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tem você entendido o motivo o qual Cristo morreu na cruz para você? Ele veio para nos salvar do pecado, para que eu e você pudéssemos estar o quê? Mortos para o pecado. A palavra de Deus nos ensina em Romanos que o pecado, ele não pode ter domínio sobre nós. E nós sim temos condição de sermos vitoriosos sobre o pecado. E a diferença das 5 sábias, das 5 loucas, é que as loucas não acreditaram nessa promessa. As loucas não acreditaram na palavra de Deus, que poderia ser transformadas pelo Espírito Santo. As loucas não acreditaram que há vitória sobre o pecado. Mas as sábias acreditaram que sim, há vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus há poder. Nós cantamos, nós viemos aqui, nós entendemos na palavra de Deus, mas nós não temos experimentado na nossa vida diária. Nós temos que sair da condição de somente ouvintes para praticantes. Nós temos que sair de somente ter o azeite na palavra, mas precisamos ter o azeite na vida. No livro de Cantares, capítulo 5, Cantares capítulo 5, falando sobre o sono. Veja que promessa.
Cantares, capítulo 5. E o livro de Cantares, para aqueles que nunca leram ou já leram, é uma declaração de amor entre a igreja e Jesus. Veja no verso 2. Na verdade, vamos começar no verso 1. Cantares, capítulo 5, no verso 1. Não, acho que melhor. Vou começar no capítulo 4, no verso 4, 16, só para vocês entenderem o contexto do Espírito Santo e o tempo do fim. Porque nós entendemos que estamos vivendo no tempo do fim, amém? Veja no verso 16 do capítulo 4. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, e assopra no meu jardim, para que destile os seus aromas, e há entre o meu amado no seu jardim, e coma o quê? Eu acho que vocês não estão aí comigo, irmãos. E Cantares 4, no verso 16. Vamos ler mais uma vez. Levanta-te o vento de onde? Norte. Vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destile os seus aromas, e entre o meu amado no seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Na profecia bíblica nós vemos falar dos ventos. Em Apocalipse, Daniel fala do vento que vai vir e sacudir a terra com guerras. E aqui fala do rei do norte, o vento que veio do norte, o vento que veio do sul. Se você não entende de profecia, busca estudar. Aqui está fazendo uma conexão com os últimos dias. E pede para soprar sobre o jardim. Que jardim é esse? Qual é o jardim do amado que ele anseia vir e colher um aroma e comer o fruto excelente? Pode falar sem medo. Somos nós, irmãos. Jesus, ele quer vir e entrar nesse jardim e comer os frutos excelentes. Agora veja no capítulo 5, no verso 1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigo, bebei abundantemente, ó amado. Ou se eu tivesse tempo, nós poderíamos percorrer a palavra de Deus e entender o que cada um desses versos aqui diz. Mas nós sabemos que o mel faz referência da palavra de Deus, o vinho também nos referência à palavra de Deus, e o leite. O mel, o vinho e o leite foram o que as virgens comeram constantemente, e isso trouxe esses frutos excelentes. E aí no verso 2, olha o que diz. Eu o quê? Dormia, mas o meu coração estava acordado. O meu coração velava. E eis a voz do meu amado que está onde? Batendo. Abre, minha irmã, o meu amor. Pomba minha, imaculada minha, porque minha cabeça está cheia de orvalho, os meus pés de gotas da noite. Mateus 25. Elas dormiam, mas o coração estava acordado. Veja que há condição de você estar dormindo, mas o coração acordado. E não à toa que lá em Isaías, capítulo 28, nós estudamos essa semana, no verso 9, Isaías 28, no verso 9, diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado do leite? Ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, e assim por lábios gaguejantes e por outra língua falarei a este povo, a qual disse: este é o descanso, dá descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. O Espírito Santo, ele vem de tal forma que ele dá descanso.
Ele dá o refrigério. Quantos de vocês estão cansados de viver neste mundo? Um mundo que só traz pecado, tristeza, ruína e dor. Eu acredito que todos nós poderemos viver. Estamos cansados de viver nesse mundo. Mas Cristo oferece um descanso. E você pode encontrar descanso nesses dias. E esse descanso só vem através de entregar a sua vida em Cristo. Quando você dorme, você está o quê? Descansando. Pode você fazer alguma coisa quando você está morto? Não, nada. Há melhor coisa do que dormir depois de um dia cansado? Não. Nós temos a oportunidade de morrermos para o pecado, ou mortos no pecado. Jesus, ele quer derramar o seu Espírito, trazer descanso para a sua igreja. No livro Testemunhos para a Igreja, eu quero ler essa citação e nós vamos encerrar com mais 2 citações aqui no PowerPoint e um verso. Estamos já chegando ao final. Em contexto a parábola das virgens e ao derramamento da chuva que estudamos ontem, eu gostaria que vocês prestem atenção. Não está na tela, eu vou ler, mas ouça comigo. Testemunhos para a Igreja, página 506. Desculpe. Testemunhos para Ministros, página 506. Deve haver primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Deve haver um desenvolvimento constante das virtudes cristãs, um avanço constante na experiência cristã. Isso devemos nos buscar com intenso desejo, para que possamos adornar a doutrina de Cristo, o nosso Salvador. Muitos têm, em grande medida, deixado de receber a chuva temporã. Não têm obtido todos os benefícios de Deus, assim para eles tem provido. Esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia, quanto a maior abundância da graça estiver para ser outorgada. Esperam poder abrir o coração e recebê-la. Estão cometendo um terrível erro. O trabalho que Deus começou no coração humano mediante sua luz e conhecimento deve estar continuamente avançando. Cada indivíduo deve estar cônscio de sua própria necessidade. Deve o coração ser esvaziado de toda a mancha, purificando para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e de entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. Então, o agente humano só deve de pedir a bênção e esperar que o Senhor aperfeiçoe a obra de seu respeito. Foi Deus que começou a obra e Ele terminará a sua obra, tornando o homem perfeito em Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, nós aprendemos que Jesus estava fazendo um movimento do santo para o santíssimo. Nós aprendemos ontem à noite. E ao ele entrar no santo, ele saiu para entrar no compartimento do santo. E ao ele entrar nesse compartimento, no primeiro compartimento, ele foi ungido. E essa unção que ele recebeu no céu, ela derramou sobre ele e veio sobre a terra. E isso foi a manifestação do Espírito Santo nos dias deles. Essa mesma experiência é repetida em 22 de outubro de 1844, e ela é ilustrada pela a parábola de Mateus 25. Em 22 de outubro de 1844, naqueles anos, ao povo buscar entender as profecias de Deus, Cristo estava saindo do compartimento agora do santo e entrando para o santíssimo. E mais uma vez ele sinalizou a terra derramando o seu Espírito. Não se houve na história da humanidade nenhum outro momento
como a palavra de Deus foi compreendida e entendida, coisas que estavam sendo obscuras por séculos foram compreendidas. O Espírito Santo derramou na chuva temporã serôdia naqueles dias como um entendimento da palavra. Eu e você, hoje, após 200 anos, ainda somos beneficiados por esses entendimentos. Se eu e você estamos aqui hoje, nessa igreja, adorando, foi pelo que Deus fez em 22 de outubro de 1844. Quer você saiba ou não, o Espírito de Deus foi derramado. E nós aprendemos ali que Deus agora, ao Ele sair do céu, e Ele está voltando, Ele vai também, mais uma vez, ser ungido, mas agora ungido como rei, e Ele vai derramar o seu Espírito com sua igreja. E a parábola de Mateus 25, novamente vai se repetir. Quer você fazer parte das virgens sábias ou das virgens loucas? No livro de 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, no verso, 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3, vá lá comigo. Terminando no último parágrafo do texto aqui, nós estamos indo para a 2 Pedro, capítulo 1. E o último parágrafo do texto desse que eu li diz o seguinte: mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporã. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das atividades das virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Isso é muito profundo, irmãos. Se nós não recebemos a chuva temporã, e nós aprendemos o que ela é, o estudo da palavra, e aqui diz que é a constante exemplificação das virtudes cristãs, aonde nós vamos agora aprender em 1 Pedro, o Espírito Santo pode estar derramando a chuva serôdia em corações ao nosso lado, e nós não iremos perceber. Muitas vezes nós olhamos para a parábola das 10 virgens, e nós pensamos assim, não, eu vou estar num desses grupos, e eu acredito que na minha igreja, quando as coisas começarem a acontecer, eu vou entrar no grupo das virgens sábias. Porque tinham 5 ali. Mas essa experiência, irmãos, ela é individual. Ela é individual. Nós estamos aqui coletivamente alertando e pedindo para que vocês saiam e comprem desse azeite que agora é disponibilizado, mas eu não posso passar o meu azeite para você. Você tem que ir e conseguir o seu próprio azeite. Você tem que ir conseguir a sua própria experiência. Não tem como eu passar a minha experiência, o meu azeite para o meu filho, para a minha esposa, para o meu pai, para a minha mãe. Cada um tem que buscar por si próprio. Não adianta você vir aqui na igreja e ouvir eu pregar, e você ir para casa e não estudar a Bíblia, e sair daqui achando que a bênção que Deus derramou nesta manhã, você vai conseguir levar ela para o resto da semana. Não funciona assim. Você precisa individualmente buscar a palavra de Deus. É um estudo individual, a oração individual, o jejum individual que vai fazer a diferença. Não é esses 10 dias de clamor aqui que a igreja fez. Se você está esperando ter um milagre na sua vida porque você veio aqui esses 10 dias, talvez isso não aconteça. Se você está achando que só o fato de virmos na igreja esses 10 dias, agora Deus vai responder aquela oração que eu tenho pedido, mas você tem negligenciado o estudo individual, você tem negligenciado as virtudes cristãs, nós estamos negligenciando a chuva temporã, e Deus não pode derramar a chuva serôdia. Em 1 Pedro, o que eu falei, 2 Pedro, capítulo 1,
no verso 3. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. E eu espero que nós estudamos nessas 10 dias aqui agora, possa se resumir. Porque o que Pedro fala, ele nos ensina o que são as práticas da virtude cristã. 1 Pedro, capítulo 3, vocês estão aí comigo? Amém? 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito ao poder, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua gloriosa virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis o quê? Participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui está a receita, irmão, se você quer ter o azeite extra na sua vida. As grandíssimas e preciosas promessas. E aonde encontramos essas promessas? Na palavra de Deus. Você pode agora se tornar participante da natureza divina. Agora veja o verso 5. E vós também, pondo nisto, mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. O fruto do Espírito. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque aquele que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, o que diz no final? Nunca, jamais tropeçareis. Será que nós acreditamos na promessa de Deus? Que se buscarmos essas coisas que Ele descreveu, que é o fruto do Espírito na nossa vida, a promessa é que nunca, jamais, o quê? Tropeçaremos. Nós temos o azeite disponível para nós nessa manhã. Cada um pode consumir dele, em abundante. Deus está ansioso para derramar. Travou. Me ajuda aí, Jorge. Não quer passar aqui, não sei. Opa, pulou demais. 2 textos. Volta um, por favor, isso. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem um filho, não tem vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. E se o Espírito daquele que o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito em vós habita. Cristo está querendo habitar nos nossos corações. E Ele deseja que eu e você agora saímos e compramos o azeite, porque ainda há tempo. O noivo ainda não clamou. Não ouvimos o grito dele ainda. Então há tempo de você ir e comprar o azeite. Há tempo de você ir ainda e se encher os seus vasos com o Espírito Santo. Que as nossas vidas possam ser transformadas. Que essa experiência desses 10 dias possa ser repetida 10 vezes mais. Não somente 10 vezes mais, mas todos os dias. E nós vamos ficar de pé agora para